Vamos continuar aqui então, vendo os gráficos. Alguns exemplos, né, de gráficos com variáveis qualitativas nominal, que através de região, interior, ele está representando ali o gráfico de pizza. Ali do lado, através de gráficos de barra na linha vertical, ele está falando sobre variáveis quantitativas discretas, números de filhos, então, ou seja, é um número inteiro, né? No terceiro ali, gráfico de barras na linha horizontal já. Também uma variável de qualitativa ordinal aqui. Ordinal a gente sabe que tem que ter uma ordem, é importante. Então, ele está representando o ensino médio, ensino fundamental e o superior. Ali no gráfico de linhas está representando uma variável de quantitativa discreta, ainda do número de filhos. Os mesmos dados da variável quantitativa discreta representado pelo gráfico de barras de cima, tá? Aqui o histograma, ele está dando um exemplo aqui de variável quantitativa contínua de um salário mínimo. Então, quando é histograma, essa variável de quantitativa contínua, a gente sabe que pode ser por número decimal, e sempre que o histograma ele vai levar os gráficos quando ele tem informações com intervalo de classe, né? Ali o de ogiva, que ele leva a mesma informação do gráfico histograma, só que a diferença é que na linha dele vertical ele leva a frequência acumulada relativa, e o gráfico de polígonos também com a mesma informação do gráfico histograma, tá? Representado por linha aqui no polígono de frequência. Lembrando que aqui ele não colocou na linha horizontal o ponto médio, mas o polígono de frequência ele é muito usado para representar o ponto médio do histograma, tá? Do intervalo de classe, que ficaria então na linha horizontal. Aqui um gráfico de barras na linha horizontal e outro na linha vertical. Então, aqui ele está falando sobre intenções de votos de mulheres e homens, tá? Também numa frequência relativa. E eu acho que para essa demonstração entre homens e mulheres fica melhor visual um gráfico de barras na vertical. Então, assim, cabe ao pesquisador identificar qual gráfico ele vai expor melhor a sua pesquisa, tá? Então, isso daí é o pesquisador que ele tem que identificar que gráfico que ele vai escolher que vai ser melhor visualizado, né? Vai ter uma visão melhor da pesquisa que ele está apresentando. Esse gráfico aqui correu o mundo inteiro. Ele foi elaborado por um cientista e depois foi aprimorado e adaptado por um biólogo. E ele está falando sobre o colapso do sistema de saúde se não houvesse prevenção nenhuma, se não houvesse medidas de controle nenhuma. Como que ficaria, né, esse pico dessa pandemia no mundo. E ali na linha vertical a gente tem o número de casos e na linha horizontal o tempo desde o primeiro caso. Essa curva que vai até lá em cima e volta pontilhada azul se não houvesse medidas nenhuma de controle.
Essa linha azul contínua é com a medida para redução do contágio, e essa linha pontilhada no meio do gráfico, um pouco para baixo do meio do gráfico, é representando a capacidade do sistema de saúde. Então, ou seja, ainda com medidas de controle, que é isso que nós todos estamos fazendo, não estamos tendo convívio social, cada um em sua casa, não estamos tendo aula, estamos tendo os devidos cuidados com a nossa higiene, lavando as mãos, passando álcool a todo momento. Ainda assim, com todas essas medidas, o sistema nosso de saúde ainda não tem capacidade para suportar a quantidade de pessoas que vai ser contaminada por esse vírus. Aqui, olha, é um gráfico muito legal, eu achei, tá? São 4 gráficos que tá representando 4 fases. Então, aqui, ó, o jornal norte-americano The Washington Post publicou uma série de gráficos e animações que simulam o ritmo da contaminação pelo coronavírus, tá? Então, ele tem aqui, ó, os gráficos, eles apontam a contaminação em 4 cenários. O primeiro, livre de circulação de pessoas. Então, as pessoas livremente, sem ter nenhuma quarentena, nenhuma isolação. Como que esse gráfico estaria? Olha, lá em cima a curva. O segundo gráfico ali, ó. Quarentena só das pessoas que são contaminadas pelo coronavírus. Tipo, isolar só as pessoas que estão contaminadas. A curva diminui, mas não diminui muito. O terceiro gráfico, a distanciamento social moderado. Então, ou seja, não do jeito que está sendo, né? Severo, desse jeito que ninguém pode fazer nada, comércio não pode abrir. E a terceira curva, o distanciamento social extenso, que é o que todos nós estamos fazendo, que está tendo aí decreto que não pode ter aula, comércio não pode abrir, tá todo mundo, ninguém pode sair de suas casas. Então tem um vídeo super legal que essa revista publicou e eu gravei ele, eu vou passar aqui para vocês, que ele é bem dinâmico e mostra direitinho. Ele tá publicado no YouTube. Esse é o link, tá? Eu vou pegar o videozinho e vou colocar aqui. Pera aí. Esses gráficos são bem didáticos aqui, mostram a velocidade da contaminação da população sem nenhum tipo de restrição de movimentação. Todo mundo se contamina, existe uma concentração que mostra em cima no gráfico ali, todo mundo fica doente ao mesmo tempo, então uma demanda por leitos que a rede hoje não suporta. 14 dias depois a população começa a curar, mas o problema é aquele pico. Quando eu restringo apenas aqueles que estão comprovadamente com a doença, eu diminuo a velocidade, vai continuar tendo, porque as pessoas não sabem, algumas que não sabem que estão contaminadas, mas a curva é mais suave e não tem aquela concentração tão grande ali naquele momento, lá em cima no gráfico ali, e demanda de leito, ou seja, é mais suave a distribuição ao longo do tempo ali. A terceira situação é quando tem um isolamento moderado, ou seja, algumas pessoas já ficam em casa, home office, algumas escolas fechando e tal, mas ainda existe uma circulação. Então, a curva suaviza mais ainda quando começa a dar o pico ali. Os que já foram infectados no começo já começam a curar, então fica bem mais suave a curva de infecção. E é a situação mais forte aí de controle, que seria o isolamento severo, que é o que está acontecendo hoje na Itália, de restringir ao máximo a circulação. A gente vê que a curva fica bem mais suave e quando começa a tem o pico ali, a população que já adoeceu no começo já começa a se curar, então a quantidade de infectados vai diminuindo. Então, né, bem legal o vídeo. Só corrigindo aqui que eu falei que nós estamos no quarto gráfico em restrição severa, então não.
Nós estamos no terceiro gráfico, restrição moderada. Quem está no quarto gráfico, então, é a Itália, né? Representando. Tá bom, gente? Vamos passar aqui, tem mais uma coisinha. Aqui, ó. Um exercício, tá? Escolha um gráfico entre os tipos mencionados e elabore um tema de sua área ou um tema de sua escolha, tá bom? Então, você como pesquisador, vai ver o que você vai querer representar e qual gráfico vai ser melhor representado nessa sua pesquisa. Ok? Só isso, minha gente. Aqui estão minhas referências bibliográficas e qualquer coisa eu estou à disposição para tirar dúvida de vocês. Tchau, tchau, gente.